Um pedreiro simples, um menino especial, preso em seu silêncio, e uma mãe cercada de luxo, mas perdida no desespero. Sem saber o que fazia, o pedreiro deu atenção, paciência e um olhar gentil. Enquanto o mundo corria, ele se ajoelhou, olhou nos olhos do menino e ensinou suas primeiras palavras. Mas o que ele não sabia é que naquele dia ele não estava apenas ajudando uma criança. Ele estava transformando a vida de uma família inteira, e a dele também. Fica até o final, porque essa história vai te mostrar que a maior riqueza do mundo não cabe em um cofre, mas no coração de quem sabe ensinar. O relógio marcava 7 horas da manhã quando Helena se levantou. A mansão estava silenciosa, como sempre. Uma casa grande demais, cheia de quartos vazios, móveis caros, quadros de artistas famosos e uma ausência que gritava. Do lado de fora, o jardim era perfeito. Arbustos podados, flores alinhadas, caminhos de pedras brancas que levavam a lugar nenhum. Mas no canto da grama, havia um pequeno balanço de madeira, onde Gabriel, seu filho, costumava ficar, sozinho. Helena se aproximou da janela e o viu ali, sentado, com os olhos perdidos. O sol da manhã iluminava o cabelo bagunçado do menino, mas ele parecia não sentir nada, nenhum sorriso, nenhuma palavra, apenas o silêncio. Ela suspirou, cansada. Já havia tentado de tudo: fonoaudiólogos, terapeutas comportamentais, médicos renomados, até viagens para o exterior em busca de tratamentos. Mas nada. Gabriel não falava, não olhava, não interagia. Era como se estivesse preso em um mundo próprio, inacessível. Enquanto tomava seu café, Helena olhou de relance para a mesa repleta. Frutas frescas, sucos, pães importados, tudo perfeito, tudo caro, tudo inútil, porque o que ela mais queria, nenhum dinheiro parecia capaz de comprar. Uma palavra, um simples mamãe. Naquela manhã, um novo barulho quebrou a rotina, o som de uma caminhonete velha chegando. Helena olhou pela janela e viu um homem simples descendo do veículo. Roupas de trabalho, mãos calejadas, barba por fazer. Era Marcos, o pedreiro contratado para reformar o jardim. Ele entrou devagar, carregando ferramentas e um saco de cimento no ombro. Cumprimentou a empregada com um aceno discreto e começou a descarregar os materiais. Helena o observou de cima, do seu trono de vidro, como quem olha um operário insignificante. Para ela, ele era apenas mais um entre tantos. Mas havia algo em Marcos, um jeito calmo, um silêncio que não era vazio. Enquanto trabalhava, ele parecia escutar a natureza. O som das folhas, o canto dos pássaros, o barulho da pá dosando a areia. Gabriel ficou de longe, assistindo tudo. Os olhos fixos nos movimentos simples de Marcos. Era como se o barulho da pá na areia tivesse capturado sua atenção. Helena notou o olhar do filho, mas não deu importância. Talvez fosse apenas curiosidade, ela pensou. Marcos, por outro lado, percebeu. Notou o menino sentado no canto, os olhos fixos nele. Não falou nada, não sorriu de imediato, mas segurou a pá de um jeito mais firme, como quem entende que está sendo observado. E, sem querer, começou a ensinar sem palavras. Enquanto misturava o cimento, olhava para Gabriel e falava baixo consigo mesmo. Um pouquinho de água, assim. Agora mistura devagar. Gabriel ficou imóvel, absorvendo cada gesto. Helena voltou para o escritório, mergulhada em planilhas e e-mails, sem saber que do lado de fora algo começava a acontecer. No jardim, 2 vidas, tão diferentes, tão distantes, estavam prestes a se encontrar. E seria o começo de uma transformação que ninguém ali poderia imaginar. O sol da tarde caía forte sobre o jardim, iluminando o chão de terra que Marcos começava a nivelar. O som das ferramentas preenchia o ar, o raspar da enxada, o bater ritmado do martelo, o estalo das pedras se acomodando. Era um ritmo simples, mas quase hipnótico,
Um som que preenchia o silêncio de Gabriel de uma forma que ninguém mais havia conseguido. O menino estava lá, sentado de novo no canto, com os olhos grudados em Marcos. Não havia palavras, mas havia algo, uma atenção diferente, um interesse tímido, quase uma curiosidade ingênua. Marcos percebeu. Limpou o suor da testa com a manga da camisa, ergueu o olhar e viu o menino observando cada movimento seu, como se aquilo fosse um espetáculo só para ele. Ele não disse nada, apenas sorriu discreto e continuou seu trabalho, deixando o menino assistir. Pegou um punhado de areia e deixou escorrer lentamente entre os dedos, como se fosse algo importante. Gabriel olhou para a areia com o mesmo olhar que tinha para os brinquedos caros, mas pela primeira vez, seus olhos pareciam mais vivos, mais atentos. Marcos, sem nem perceber, começou a dar uma pequena aula. Isso aqui é areia, bem fininha, e isso aqui é cimento. Quando a gente junta os dois, fica forte. Falou baixo, quase como se falasse para si mesmo, mas o menino escutou. Gabriel não respondeu, mas de repente ele fez um gesto pequeno. Pegou um punhado de areia também. Foi só um gesto, mas para Marcos foi como ver uma semente brotar. Ele sorriu de novo, desta vez um pouco mais largo. Não queria assustar o menino, nem forçar nada. Mas o que ele viu ali era esperança. Helena, dentro de casa, nem imaginava o que acontecia no jardim. Estava ao telefone com uma terapeuta, discutindo os últimos relatórios. Sim, doutora, ele continua sem falar nada. Não reage às terapias. Eu já pensei em aumentar as sessões, mas parece que nada adianta. Enquanto ela falava de números e tratamentos, Gabriel, lá fora, estava vivendo algo muito mais simples. E talvez muito mais poderoso. Um momento de conexão real. No final do dia, quando Marcos terminava de guardar as ferramentas, Gabriel ainda estava lá, sentado no mesmo lugar. Marcos olhou para ele e disse baixinho: "Amanhã eu volto, campeão. Você me espera?" Gabriel não respondeu, mas pela primeira vez ele levantou os olhos e encarou Marcos por alguns segundos. Um olhar direto, tímido, mas verdadeiro. Marcos se despediu com um aceno simples e foi embora. E Gabriel, sem que ninguém percebesse, ficou observando a caminhonete velha do pedreiro sumir na estrada de terra. Lá dentro, Helena olhou distraída pela janela e viu o filho sozinho, no jardim, com a mão ainda suja de areia. Ela franziu a testa, mas não deu muita atenção. Para ela, era apenas mais um dia como outro qualquer. Mal sabia ela que o coração do filho dela já estava aprendendo a falar de um jeito que ninguém jamais ensinou. O dia seguinte amanheceu com um céu limpo e o cheiro da terra molhada ainda pairando no ar. Helena saiu cedo, apressada, a bolsa pendurada no ombro, os saltos batendo pelo mármore frio da mansão. Mais uma reunião, mais decisões, mais compromissos. Antes de sair, ela deu uma última olhada para o filho. Gabriel sentado no tapete, com os brinquedos espalhados ao redor, mas os olhos distantes, perdidos no vazio de sempre. Um suspiro cansado escapou. "Cuida bem dele, por favor", disse a babá sem muita convicção. "Pode deixar, dona Helena." Mas a verdade era que a babá, distraída com o celular, se preocupava mais com as notificações de redes sociais do que com a criança. Gabriel não era exatamente um menino que dava trabalho. Não gritava, não chorava, não corria, apenas ficava quieto. Invisível, como sempre. Foi assim que ele saiu, sem ninguém notar. Descalço, passos lentos, ele atravessou a casa e saiu pelo jardim, atraído pelo som familiar. O raspar da pá na terra, o ritmo cadenciado das batidas de martelo, o chiado leve da água na mistura do cimento. Ali estava Marcos, de joelhos no chão, ajeitando o canteiro de flores. Quando percebeu a presença do menino, ele ergueu o olhar, surpreso, mas não falou nada de imediato, apenas sorriu,
um sorriso calmo, quase cúmplice, e voltou ao trabalho. Gabriel sentou-se no chão perto dele. Os olhos fixos, as mãos tocando a grama, o corpo inteiro atento. "Quer me ajudar hoje, campeão?" perguntou Marcos, a voz baixa, sem pressão. Gabriel ficou em silêncio. Mas quando Marcos pegou um punhado de areia e deixou escorrer entre os dedos, Gabriel imitou o gesto, sem perceber que estava repetindo. Marcos viu. E aquilo valeu mais que qualquer palavra. Ele começou a falar, devagar. "Areia", disse, mostrando o material. Gabriel balbuciou algo. Um som confuso, um murmúrio tímido, mas foi um som. Marcos parou. Os olhos brilharam. O coração batia forte. Ele olhou para o menino, que parecia concentrado, tentando repetir. "Ah, é isso mesmo, garoto. Areia." Gabriel tentava. O vento soprou, levantando um pouco de poeira, como se a natureza inteira estivesse segurando a respiração. "Pega na mão, campeão." Marcos estendeu um pouco de areia. Gabriel tocou, sujando os dedos. Marcos sorriu. Isso é areia." A cada tentativa, Gabriel balbuciava mais. Sons desconexos, mas cheios de vida. Marcos não corrigia, não exigia, apenas sorria, incentivava, deixava o tempo passar. "Água", apontou para o balde. Gabriel olhou para o balde, colocou a mão na borda, fez um som que parecia um A. Marcos segurou a emoção, engoliu o nó na garganta e disse: "Tá vendo, campeão? Você consegue." Na varanda, a babá continuava no celular, alheia ao que acontecia no jardim. Marcos e Gabriel estavam sozinhos naquele momento, como se o mundo inteiro tivesse parado. Quando o sol começou a baixar, Marcos limpou as mãos na calça, olhou para Gabriel e disse baixinho: "Amanhã a gente tenta mais, tá bom?" Gabriel levantou os olhos e, num esforço quase milagroso, murmurou: "Tá." Foi baixo, quase um sussurro, mas foi claro. Marcos ficou imóvel, os olhos marejados, um sorriso tão largo que parecia iluminar o rosto inteiro. E pela primeira vez, Gabriel também sorriu. O relógio marcava 5 da tarde quando Helena chegou em casa. Saltos batendo apressados no mármore, a bolsa pendurada no ombro, a testa franzida. Mais um dia de reuniões, relatórios, pressões que pareciam não ter fim. "Cadê o Gabriel?" perguntou, largando a bolsa sobre o sofá. "Deve estar no jardim", respondeu a babá distraída. Helena franziu o senho. Foi até a varanda caminhando firme, e o que viu fez seu coração parar por um segundo. Ali, no meio do gramado, Gabriel estava sentado no chão, sujando as mãos de areia, com os olhos brilhando de alegria. E ao lado dele, Marcos. Marcos, o pedreiro. Simples, de roupa gasta, as mãos calejadas cobertas de pó de cimento. Ele estava agachado ao lado do menino, falando com ele como se fosse a coisa mais natural do mundo. "Olha, Gabriel, isso aqui é pedra." E para o espanto de Helena, Gabriel repetia. A voz era baixa, arranhada, mas era uma voz. "E você está quase lá." Marcos sorriu largo, batendo palmas devagar, como se cada som fosse um troféu. Helena ficou estática, o sangue fervendo nas veias. Sentiu uma mistura de choque, raiva e vergonha. Como assim? Como aquele homem simples, sem estudo, sem diploma, sem especialização, conseguia o que ela, com todo o dinheiro do mundo, com os melhores profissionais, não conseguiu? Ela desceu as escadas apressada, os saltos afundando na grama, e interrompeu a cena bruscamente. "Gabriel, vem cá! Agora!" O menino se encolheu assustado, e Marcos, surpreso, levantou-se limpando as mãos na calça. "Eu não te pago para ensinar meu filho!" A voz dela cortou o ar como uma faca. "Isso não faz parte do seu trabalho." Gabriel olhou para a mãe, os olhos arregalados, sem entender. Marcos abaixou a cabeça, sentindo o peso daquelas palavras, e respondeu baixo. "Me desculpe, dona. Eu só queria ajudar." Helena respirou fundo.
o rosto queimando de emoção confusa. Queria gritar, mas não sabia com quem. Queria chorar, mas não sabia por quê. Por favor, termine seu serviço no jardim. Ela puxou Gabriel pela mão, arrastando-o de volta para dentro da casa, enquanto ele olhava para trás, os olhos presos em Marcos, como quem deixa algo importante para trás. Naquela noite, Helena não conseguiu dormir. Deitou-se na cama de lençóis caros, mas o peso das palavras de Marcos ecoava em sua mente. Eu só queria ajudar. E as palavras de Gabriel, o som da voz dele, ainda tão frágil, mas tão vivo. Helena virou de um lado para o outro, as lágrimas finalmente escorrendo. Pela primeira vez, ela não se sentiu poderosa, não se sentiu rica, não se sentiu capaz. Naquela noite, Helena entendeu que havia algo no mundo que dinheiro nenhum podia comprar. E o pior, ela nunca tinha se dado conta disso antes. Na manhã seguinte, o sol mal havia surgido no horizonte quando Helena acordou com um aperto no peito. Passou a mão pelo lençol frio, olhou para o teto alto, sentindo o vazio da mansão como nunca antes. Gabriel já estava no jardim. Ela o viu pela janela, sentado no mesmo cantinho de sempre, mas com um brilho no olhar que não era comum. Ao lado dele, lá estava Marcos, ajoelhado na grama, as mãos sujas de terra, o rosto iluminado por um sorriso tranquilo. Helena ficou imóvel, o coração disparado. Algo dentro dela dizia para descer, para interromper, para manter o controle. Mas ela não se mexeu. Ficou ali, escondida atrás da cortina, assistindo. Marcos apontava para o céu. Olha lá, Gabriel. É céu. O menino olhou para cima, as mãozinhas sujas segurando um punhado de areia. Ele tentou repetir. Um som rouco, trêmulo, mas era uma tentativa. Isso, garoto! Marcos comemorou, batendo palmas devagar, como se cada som fosse uma vitória. Helena sentiu as lágrimas queimarem os olhos. Tentou segurar, mas não conseguiu. As mãos tremiam, e pela primeira vez, ela se deu conta de que Gabriel não estava apenas imitando sons. Ele estava tentando se comunicar. A cada palavra que o menino tentava, Marcos vibrava como se fosse a coisa mais importante do mundo. Helena cobriu a boca, um soluço escapando. Era real. Aquilo estava acontecendo. E não era dentro de uma clínica cara, nem com um especialista famoso, nem com alguém usando termos técnicos ou jargões médicos. Era ali, no jardim da casa, com um pedreiro humilde, de mãos calejadas e sorriso sereno. Ela desceu, ainda hesitante, e ficou de longe, observando. Pela primeira vez, ela viu o filho de verdade. Não o diagnóstico, não o problema, não o desafio, mas o menino que ele era. Quando Marcos percebeu sua presença, se levantou devagar. Me desculpe, dona Helena. Eu não queria passar dos limites. Ela respirou fundo, tentando encontrar as palavras. Olhou para Gabriel, que agora segurava uma pazinha de plástico, mexendo na terra com um foco concentrado. Depois olhou para Marcos e o viu não como um funcionário, mas como um homem que tinha dado ao filho dela algo que ninguém mais conseguiu. Como você fez isso? Perguntou a voz embargada. Marcos deu de ombros, simples. Eu só deixei ele ser o que ele é. Sem pressa, sem cobrança. Só fiquei perto e escutei. Helena ficou em silêncio, digerindo aquelas palavras. Elas pesavam mais que qualquer discurso de médico ou artigo de revista. De repente, Gabriel olhou para ela e, num esforço que parecia arrancado do fundo da alma, murmurou: Mãe. Helena desabou. Caiu de joelhos na grama, as lágrimas escorrendo, e abraçou o filho com força. O menino ficou quieto, mas não se afastou. Marcos, discreto, deu um passo para trás, respeitando o momento. Mas quando Gabriel olhou para ele e disse num sussurro, Marcos, Helena o encarou e o peso da gratidão apertou o peito dela de um jeito que doía. Ali, no meio da grama, com o cheiro de terra e cimento no ar, Helena percebeu.
Ela não era tão poderosa quanto pensava. Não sabia tudo, não controlava tudo, e talvez esse fosse o maior presente de todos. Na tarde seguinte, o céu estava dourado, tingindo o jardim de uma luz quente e suave. Helena, vestida de forma simples pela primeira vez, caminhava com passos lentos até onde Marcos terminava de recolher as ferramentas. Ele limpava as mãos sujas em um pano velho, pronto para ir embora, quando ouviu a voz dela. Marcos, espera um instante, por favor. Ele parou, surpreso. Nunca tinha ouvido a patroa falar com aquele tom. Helena respirou fundo, os olhos marejados. Segurava um envelope nas mãos, mas parecia hesitar. Olhou para Gabriel, que brincava alegremente na grama, sujando as mãos de terra, e sentiu o coração apertar. Eu não sei nem por onde começar, disse ela, a voz embargada. O que você fez pelo meu filho? Marcos, humilde, coçou a cabeça e tentou interromper. Dona Helena, eu só... Não, por favor, me deixa falar. Ela respirou fundo, segurando o choro. Eu gastei fortunas com especialistas, com médicos, com terapias, mas nenhum deles olhou para o meu filho como você olhou. Nenhum deles ouviu como você ouviu. Nenhum deles ensinou meu filho a falar o seu nome. Ela estendeu o envelope para ele. Isso é uma bonificação. É o mínimo que eu posso fazer. Marcos olhou para o envelope como se fosse um objeto estranho. Eu não posso aceitar, dona. Eu não fiz isso por dinheiro. Fiz porque eu vi o menino, só isso. Helena se aproximou com a voz firme, mas emocionada. Marcos, isso não é caridade, é reconhecimento. Você merece. Por favor, aceita. Marcos ficou em silêncio, os olhos baixos, os dedos calejados tremendo levemente. Respirou fundo, segurando a emoção, e finalmente estendeu a mão para pegar o envelope. Obrigado, dona. Obrigado mesmo. Helena sorriu, com lágrimas escorrendo. E foi nesse momento que Gabriel, como se entendesse o que estava acontecendo, correu até Marcos e o abraçou forte, como se quisesse dizer o que ainda não conseguia em palavras. Marcos fechou os olhos, segurando o choro, e passou a mão na cabeça do menino. Você é um campeão, sabia? Helena observou a cena, sentindo o coração leve pela primeira vez em muito tempo. Porque naquele abraço, ela entendeu. Às vezes, os maiores mestres da vida não estão nos livros, nem nos diplomas. Estão nas pessoas simples, de coração aberto, que sabem ouvir o silêncio. O tempo passou devagar naquele fim de tarde. A luz dourada do sol se misturava ao cheiro da grama cortada, ao som suave do vento balançando as árvores e ao riso tímido de Gabriel, brincando no jardim. Helena ficou parada na varanda, observando a cena. O filho, que antes era só silêncio, agora balbuciava sons, apontava coisas e até mesmo tentava dizer palavras. Cada som, por mais imperfeito, era uma vitória, um milagre. Marcos estava ao lado dele, ensinando com a paciência de quem entende que cada conquista precisa de tempo. Helena, com os olhos marejados, olhou para os dois. Sentiu o peso do orgulho caindo dos ombros, o vazio do passado sendo preenchido e um pensamento a atravessou como uma flecha. Eu achava que era rica, mas agora entendo que a maior riqueza é ouvir o silêncio de quem precisa de nós. Naquela noite, quando Marcos estava de saída, Helena o chamou novamente. Marcos, muito obrigada, de verdade. Ele deu de ombros, simples. Não precisa agradecer, dona Helena. Eu só ajudei o menino, porque ele me ensinou também. Helena ficou surpresa. O que ele te ensinou? Marcos olhou para o jardim, respirou fundo e respondeu com a voz embargada. Que a gente precisa de muito pouco para ser feliz. Só de um olhar, um sorriso e alguém que acredite. Helena sentiu o peito apertar. As lágrimas escorreram. Ela estendeu a mão para ele, que apertou firme, com respeito. Gabriel correu até eles com o sorriso mais lindo do mundo. E ali,
No meio do jardim, os três ficaram parados, enquanto o sol desaparecia no horizonte. Um momento simples, mas carregado de significado. Helena sabia, a vida dela tinha mudado para sempre, e a de Marcos também, porque a maior riqueza do mundo não cabe em um cofre. Ela mora no coração de quem sabe ensinar. Essa história não é sobre um milagre, não é sobre dinheiro, ou sobre títulos, ou sobre o que a gente pensa que sabe. Essa história é sobre escuta, sobre olhar nos olhos de alguém e enxergar o que está além do silêncio. É sobre entender que às vezes os maiores mestres da vida não têm diplomas pendurados na parede. Têm as mãos calejadas, o rosto marcado pelo tempo e um coração humilde capaz de transformar o mundo de alguém. Marcos ensinou Gabriel a falar, mas no fundo, Gabriel ensinou Marcos a sonhar. E juntos, eles ensinaram Helena a abrir o coração. Porque no final, o que mais importa não cabe no bolso, não tem preço. Importa quem a gente é e o que a gente faz pelo outro, mesmo quando ninguém está olhando. Agora me diz, você já parou para ouvir o silêncio de quem está ao seu lado? Quantas vezes a gente ignora o simples e esquece que o amor mais puro não precisa de palavras? Se essa história tocou o seu coração, deixe um comentário aqui embaixo. Eu quero saber, qual foi a lição que você tirou dessa história? E se você acredita que mais pessoas precisam ouvir isso, compartilhe esse vídeo. Vamos espalhar essa mensagem juntos. Deixa seu like e se inscreve no canal. Obrigado por assistir e até a próxima história.